Bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa para continuarmos em cenários de guerra, em duplos cenários de guerra, a começar por Israel, onde as coisas estão cada vez mais extremadas, segundo os observadores internacionais, e com os Estados Unidos a terem um papel que, de alguma forma, é um papel diferenciado daquele que foram tendo ao longo das últimas décadas, diria eu, uma vez que se mostram bastante reticentes a aceitarem as iniciativas de guerra do governo de Netanyahu. Como é que observou mais uma semana na faixa de Gaza, embaixador? Desde já, António, discordando de si. Isto é, relativamente à questão da atitude israelita, eu acho que os americanos estão a fazer aquilo que na sua própria língua se chama lip service. Isto é, dizer pelos lábios aquilo que não fazem na prática. Certo. Os americanos recusaram na Assembleia Geral das Nações Unidas, e essa para mim é o aspecto essencial, uma resolução aprovada esmagadoramente pela Assembleia Geral. Os americanos só tiveram ao seu lado Israel, a Hungria e umas ilhas do Pacífico, e esta não é uma caricatura, é o retrato exato do maior isolamento na história das Nações Unidas que os Estados Unidos tiveram alguma vez. Uma resolução muito simples, pedindo a Israel para cumprir as resoluções que existem no passado do Conselho de Segurança relativamente aos territórios ocupados e aos colonatos. Portugal foi dos países que votou contra a posição americana, como aliás a esmagadora maioria da União Europeia. E trata-se apenas de pedir a Israel que cumpra que aquilo que as Nações Unidas requerem, que os Estados Unidos no passado aprovaram. E, portanto, estamos aqui com uma dupla linguagem. O que se passa neste momento nos Estados Unidos e na relação com Israel é uma total e completa dependência em função do calendário eleitoral dos Estados Unidos face à questão Israel-Hamas. Israel-Palestina em geral. Porque não é só a Hamas. Aquilo que se passou relativamente à Cisjordânia e aos colonatos na Cisjordânia, ilegais, vale a pena dizê-los, à luz da lei internacional, que Israel não os pode fazer, o que ali se passou é manifestamente um desrespeito à ordem internacional. Eu sei que aqueles que estão ao lado de Israel, vamos ser muito claros, aqueles que estão ao lado de Israel e que acham que Israel tem direito a tudo, não concordarão com o que eu estou a dizer. Mas aqueles que acham que Israel tem direito a fazer aquilo que lhe apetecer, independentemente das leis internacionais, não vale a pena sequer, digamos, discutir com eles. Agora, aqueles que acham que Israel, sendo um país cujas fronteiras e cujos limites têm que ser defendidos e que a comunidade internacional os deve defender, mas naquilo que a comunidade internacional considerar serem os seus limites e não necessariamente aquilo que é a postura israelita, terão que olhar para aquilo que é o resultado dessa resolução. Israel está a fazer neste momento uma ação na faixa de Gaza muito desproporcionada. Toda a gente considera isso relativamente àquilo que é a ação defensiva que tem que fazer relativamente aos ataques do Hamas, que provocaram no dia 5 de outubro, no dia 5 de novembro, um ataque, a morte de, agora são menos, já se viu que são menos, mas de qualquer forma é um número bárbaro, 1.200 pessoas. Eram 1.400, mas já foi reduzido para 1.200. Israel, neste momento, já matou entre civis palestinos dentro da faixa de Gaza cerca mais de 11.000 pessoas. À hora que nós estamos a gravar este programa, na quarta-feira, Israel invadiu aquele que é o principal hospital na faixa de Gaza, na suspeita de que esse hospital possa albergar terroristas do Hamas. Não se põe em causa o direito de Israel fazer este tipo de ações, o que se põe em causa é as vítimas colaterais que essas ações provocam, porque a questão que está em saber se a necessidade de ir buscar terroristas que eventualmente estejam escondidos dentro do hospital justifica, digamos, um conjunto de barbaridades que estão a ser cometidas. Eu digo isto com toda e total franqueza porque sinto-me completamente escandalizado como europeu, como ocidental, como alguém que esteve sempre ao lado de Israel e pela necessidade de ver Israel protegido, este tipo de ações. Israel vive hoje num mundo de completa e total impunidade. A União Europeia faz aquilo que sempre fez, que é uns comunicados vagos,
entre a condenação e a compreensão, e é completamente irrelevante no processo. A única entidade relevante no processo são os Estados Unidos. Os Estados Unidos vivem em ano eleitoral. Esse ano eleitoral faz com que o eleitorado democrático e republicano esteja hoje muito ao lado de Israel, como sempre esteve, e a administração Biden não tem a mais pequena autonomia para, digamos, para além do tal lip service e para além de uns pedidos de contenção, etc., fazer uma outra coisa que não seja assistir ao escândalo que é a ação de Israel dentro da faixa de Gaza. Mas não só. Também a ação de Israel na Cisjordânia, em ligação com os colonatos e expulsando neste momento, precisamente pelo silêncio que se criou à volta da Cisjordânia e pela atenção concentrada na faixa de Gaza, fazendo uma limpeza étnica, volto a dizê-lo, é a limpeza étnica. A limpeza étnica não precisa de matar ninguém, embora já tenham morrido algumas pessoas. A limpeza étnica significa o afastamento de pessoas para criar uma homogeneidade étnica naquilo que lá está. E o que é muito evidente é que este atual governo israelita está a tentar fazer com que a Cisjordânia seja progressivamente esteja progressivamente sem palestinos, ou tentem colocar os palestinos tão longe quanto possível e juntando, digamos, criando uma homogeneidade favorável a um aumento dos colonatos. Volto a dizer, colonatos esses que a comunidade internacional rejeitou. É apenas isto. Neste momento é uma situação verdadeiramente escandalosa, mas volto a dizer também o que já disse aqui. Eu não me espanta nada, porque nada disto difere daquilo que Israel tem feito ao longo das décadas com diversos governos. Os únicos que tiveram uma atitude, eu diria, sensata, inteligente, humanística, foram os governos de Shimon Peres e de Yitzhak Rabin, e também Ehud Barak, num certo momento. Esses governos não foram tão longe, ou não conseguiram um apoio interno tão grande que permitisse, digamos, um compromisso para o qual é preciso vontade, para o qual é preciso cedências, e com este governo, que é um governo de extrema-direita, não há sob isto a mais pequena dúvida, não estou a caracterizá-lo negativamente, é esta a leitura, que é composto por vários ministros que inclusivamente recusam a própria existência de qualquer entidade palestina. Este governo vai tão longe quanto possível, e esta guerra que o Hamas provocou imediatamente deu-lhes um belo pretexto para levarem até tão longe quanto possível a sua ação de limpeza dos palestinos. O ideal para muitos destes setores israelitas radicais era que os palestinos fossem refugiados. Já estão uns milhões na Jordânia, já estão 500 mil na Síria, já estão 400 mil no Líbano, e agora eram mais 1 milhão e tal que saía dali de Gaza, e expulsando ao mesmo tempo os palestinos que estão na Cisjordânia. Isto transformaria, digamos, daria uma certa homogeneidade. Para quem está com o projeto sionista, muito bem. Para quem não está, interroga-se sobre isto. Os três ex-primeiros-ministros de que acaba de falar, embaixador, são todos da área da esquerda moderada, vamos dizer assim, trabalhistas, e, portanto, era capaz de dizer, embaixador Seixas da Costa, que a direita hebraica e a extrema-direita, mas a mesma direita hebraica, não será nunca parte da solução da questão palestiniana? Ou é mera coincidência que quando a direita está no poder, as coisas extremam-se sempre? Volto a discordar, António, porque quem fez o mais generoso e, digamos, e mais corajoso acordo de pacificação em Israel foi um governo de direita, de Menahem Begin. Menahem Begin, o homem que tinha posto a bomba no King David Hotel no início dos anos 50, que matou 100 e tal pessoas, foi o primeiro-ministro israelita que teve a noção de que tinha que encontrar caminhos para a paz e fez o acordo com Anwar al-Sadat no Egito. Acordo esse de paz que continua a sobreviver até hoje, e que, aliás, é a base, no fundo, da própria, eu diria, dignificação por parte dos Estados Unidos que o Egito hoje tem. E isto é uma... A direita não é necessariamente... obviamente que a direita é mais sionista do que a esquerda. Mas a esquerda, há setores de esquerda houve setores de esquerda ao longo destes anos dentro de Israel que também tiveram posições muito, muito extremadas.
mas é natural que a direita esteja mais ligada às dimensões religiosas mais radicais que tem o projeto de ocupação, no fundo, o projeto de ocupação de toda aquela área no centro das suas preocupações. E como esta direita está ela própria somada a setores de extrema-direita radicais que transformam este governo talvez no melting pot mais extraordinário da história da política israelita, este é o momento certo para essa direita mostrar a sua força. Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com mais guerra. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para rumarmos um pouco a norte, até à Ucrânia, onde depois da semana que o embaixador já comentou, em que a Presidente da Comissão fez aquele ato teatral que foi a visita a Kiev, passou mais uma semana em que basicamente passou-se muito pouca coisa. Acha que... Como é que vê a questão da guerra na Ucrânia, embaixador? Nós já tínhamos aqui falado e enfim, toda a comunidade internacional mais ou menos estava já preparada para isto, para que o inverno fosse ter um efeito, eu não diria apaziguador, mas um efeito de alteração naquilo que era o funcionamento da guerra. E é verdade que a guerra, de certa maneira, trouxe para já uma travagem. Nós já não nos lembramos da expressão, mas utilizávamos lá aqui muito durante semanas, da chamada contraofensiva ucraniana. A contraofensiva ucraniana era aquilo que a Ucrânia tinha que fazer, no sentido de mostrar aos seus parceiros, àqueles que estavam a municiá-la e a dar-lhe material, que estava disponível para fazer uma ação, digamos, de tentativa de entrada naquilo que eram as defesas russas criadas no sul e no leste do território. A Ucrânia fez isso com coragem e com determinação, não talvez com o sucesso que o mundo ocidental quereria e que ela própria naturalmente desejava, com grandes custos humanos. A Ucrânia está a pagar um preço monumental em termos humanos, mas a Rússia, ao acreditar naquilo que são os serviços de inteligência internacionais, estavam a pagar talvez um preço maior, embora relativamente se calhar não maior, porque a Rússia é um país muito maior e naturalmente tem mais soldados e acaba por não pagar, digamos, o preço que a Ucrânia paga em termos da sua própria juventude. E é preciso percebermos que há setores ucranianos que estão devastados e há uma preocupação grande sobre o próprio futuro da Ucrânia em termos de etários mesmo. E por isso mesmo, o que se está a passar neste momento é o chamado empate, no fundo. Há setores em que os russos parecem estar a ter alguma ofensiva, nas zonas de Bakhmut, de Advitka, de Kupiansk. Há uma noção de que os russos estão a fazer uma ofensiva cara, do seu ponto de vista, volto a dizer, do preço humano desta ofensiva. Os ucranianos estão a procurar, digamos, aguentar o inverno. Já se percebeu agora pelas declarações de Joseph Borrell que a União Europeia não consegue dar até março as munições que a Ucrânia pretendia. A capacidade que as fábricas de material de guerra na União Europeia têm para alimentar o esforço da Ucrânia é limitada. E não é tão grande quanto desejaria. É preciso percebermos uma coisa: o mundo estava em paz relativa há muitos anos. Não tinha uma guerra destas dimensões para alimentar. E por isso mesmo os arsenais e as munições estavam, digamos, a um nível de guerra, a um nível de paz. E portanto, neste momento, há um esforço no sentido de reativar a máquina industrial de guerra, mas ela ainda não está ao nível daquilo que é o gasto diário que a guerra da Ucrânia tem justificado. Por outro lado, também nós sabemos que na Rússia a própria economia e a própria indústria se transformou ao longo do último ano no sentido de se concentrar no apoio à guerra na Ucrânia, com consequências óbvias sobre, digamos, a própria sanidade da economia russa, que contrariamente a alguns propagandistas não está tão boa quanto isso. A Rússia não está nos seus melhores dias, embora, vale a pena dizer,
os impactos sobre a Rússia desta guerra, os impactos em termos dos efeitos das sanções, fossem, eu diria, muito inferiores àqueles que o Ocidente pensava que a Rússia ia ter, e, portanto, a Rússia, de certa maneira, resistiu bem a esta guerra. Não resta saber se, e esta é a esperança americana, ao ouvir alguns teóricos americanos, se a Rússia não poderá, a prazo, acabar por claudicar, ou pelo menos diminuir esta capacidade de resistência da sua própria economia, sem pôr em causa a vida normal dos seus cidadãos, que já está muito limitada. Agora, ao que parece, a Google iria ser proibida de atuar na Rússia. Eu presumo que para um cidadão russo da classe média, que com o fim do comunismo viu uma espécie de normalização da vida interna, as lojas terem produtos, as coisas poderem ser acessíveis, as viagens serem normais, de repente entrar numa economia de guerra e perceber que o seu país é uma coisa já muito diferente daquilo que era há uns anos e das expectativas que ele tinha para o seu futuro, não deve ser uma coisa cómoda. E por isso mesmo a guerra está a deixar fortes traços na Rússia. Já agora aproveitava para dizer uma coisa que me parece evidente. Um cidadão russo há 2 anos olhava a Rússia no quadro internacional, no quadro das Nações Unidas, no quadro global, como, digamos, uma potência ao nível dos Estados Unidos, não necessariamente ao nível económico, mas ao nível da capacidade de intervenção política ou estratégica. O que esta guerra, aquilo em que esta guerra resultou, foi numa subordinação objetiva da Rússia face à China, subordinação essa que não tem condições de reversão, vale a pena dizê-lo. Isto já não é reversível, isto é, neste momento, o salto para o ringue por parte da China, naquilo que é, digamos, a sua disputa com os Estados Unidos, coloca a Rússia como uma espécie de massagista do pugilista. A Rússia, hoje em dia, é um poder menor neste quadro internacional, e essa também é uma mudança muito importante a que a Rússia se tem que habituar. Volto a dizer, mesmo lutando contra os propagandistas que acham que a Rússia está aí nos seus melhores dias. Exatamente por falar nisso, que me parece que é um ponto extremamente importante, embaixador, acha que estas aparentes tentativas, tanto de Washington como de Pequim, de encetarem alguma reaproximação, mesmo que tenue, poderá ser qualquer coisa de positivo ou acabarão por sussurrar, como aconteceu já em vezes anteriores? Para o mundo, acho que é muito positivo. Tudo aquilo que possa afastar as nuvens que possam indiciar um confronto internacional de larga escala é positivo. Os Estados Unidos estão a fazer com a China, de certa maneira, aquilo que numa fase final dos anos 70 fizeram com a União Soviética, isto é, percebem que são dois poderes opostos, que são dois poderes confrontacionais, em princípio, ao nível das suas estratégias, ao nível da sua polarização económica, e estão a procurar entender-se entre potências. É uma mudança do paradigma mundial, isto é, nós estamos a regressar um bocadinho à conversa entre as potências. E a China e os Estados Unidos têm interesse em tentar descobrir pontos de anulação naquilo que o professor Adriano Moreira chamava as zonas de confluência de poderes, isto é, tentar encontrar mecanismos que permitam atenuar as tensões em termos radicais, porque nós percebemos que num caso de conflitualidade latente, qualquer faísca pode de repente criar uma tragédia. E os Estados Unidos, que são uma potência responsável, e a China, que é uma potência responsável também, percebem que têm interesse em dialogar, fazer uma espécie de inventário dos desacordos, que também é muito importante fazer de vez em quando, e tentar limitar os seus impactos. Vale a pena dizer que esta conversa que Xi Jinping vai ter com Biden, que no fundo já tem a ver com, vale a pena lembrá-lo, com várias conversas tidas nos últimos meses, quer pelo Conselho de Segurança Nacional Jacques Sullivan, quer pelo próprio Anthony Blinken, secretário de Estado, chefe da diplomacia e ministro dos Estrangeiros, significam que há um interesse em tentar explorar todos os caminhos para a paz. Mas nós sabemos que, e para a manutenção da paz, mas nós sabemos que há setores onde estas coisas vão ser difíceis, na parte económica, na parte comercial, e também, vale a pena dizê-lo, na parte da Ucrânia, em que a China está, não diria de um lado completamente, mas está basicamente, não quer deixar isolar a Rússia, e os Estados Unidos querem pressionar a Rússia. Mas, por exemplo, já na questão do Médio Oriente,
Nós não vemos a China, digamos, do lado palestino fortemente, vemos-lo retoricamente, mas percebemos que há ali um espaço de manobra em que os Estados Unidos sabem que podem contar, de certa maneira, com o bom senso da China para encontrar uma solução, em particular numa zona em que a China não é um ator fundamental. E por isso mesmo, acho que os Estados Unidos fazem esta ação, a China faz esta ação de diálogo, isso é altamente responsável, na minha opinião, e é muito bom para o mundo. E acha, embaixador, que os Estados Unidos vão resistir a replicar aquilo que fizeram no início da década de 70 do século passado, quando Richard Nixon e Henry Kissinger conseguiram transformar a disputa entre a China e a União Soviética num problema complicado, apoiando a China em detrimento da União Soviética? Acha que os Estados Unidos resistirão a replicar essa circunstância diplomática agora revertendo os papéis, isto é, há alguma possibilidade de os Estados Unidos, não neste momento, como é evidente, mas num futuro mais ou menos próximo, dependendo do fim da guerra na Ucrânia, de apoiarem a Rússia exatamente para diminuírem o poder da China? Não, António, apoiar a Rússia não está. Eu acho que, aliás, dentro dos genes da política americana e dos vários setores políticos americanos está ainda uma espécie de memória traumática da Guerra Fria. No fundo, os Estados Unidos querem derrotar Moscou. Esse é um ponto essencial. Não derrotaram completamente, tentaram humilhá-lo após o fim da Guerra Fria. Moscou não percebeu que perdeu a Guerra Fria e, como tal, tem que também absorver as consequências dessa derrota e procurou fingir que afinal era um parceiro como os outros e que estava no jogo outra vez. Só que a Rússia fez uma coisa que não estava nas cartas, isto é, pensou-se que a Rússia, não obstante ser muito crítica daquilo que era a arquitetura de segurança mundial e particular europeia, e ter um discurso, digamos, cada vez mais confrontacional, pensou-se que, no entanto, não se arriscaria a fazer ruir, como foi através da invasão da Ucrânia, aquilo que era um mínimo de consenso que existia. E, portanto, a prova provada é que depois disso começam a ruir aquilo que são os acordos internacionais de natureza em matéria de armas convencionais e não só, e isso é dramático. A Rússia, eu acho que o mundo mudou de uma maneira que até é bastante simples. Há um mundo que não se importa de ser tutelado pelos Estados Unidos. Há um mundo, vale a pena dizê-lo muito abertamente, há um mundo que não se importa de viver subordinado à hegemonia americana. Esse mundo é a Europa, por exemplo, que claramente deu esse sinal, então agora com a guerra da Ucrânia de uma forma muito clara. De vez em quando faz uns arroubos e uns assomos de poder próprio, e depois há um conjunto de outros países que se colocam nessa mesma posição. E depois há todo o outro mundo. O tal sul global, que não é nada global, é um conceito falso. Esse sul está muito dividido, mas está unido apenas, digamos, em termos de label, em termos de cartaz, pela posição contra os Estados Unidos e contra a hegemonia americana. Esse mundo não quer um futuro com a hegemonia americana, isto é, também não quer um mundo com a hegemonia das democracias. Não quer um mundo, porque esse mundo é antidemocrático, ou pelo menos autocrático. E por isso mesmo, esse mundo não quer entrar por aí, não está disponível para subscrever uma ordem de valores como aquela que nós vivemos no Ocidente e quer estar livre para poder ter o seu curso de funcionamento normal sem essa ordem de valores. E, portanto, é isso que vai acontecer. Só que esse mundo está dividido. Por um lado, o António tem razão, a Rússia relutantemente coloca-se debaixo da China nesta fase por razões práticas, mas depois temos a Índia, que não tem as melhores relações com a China e que está aqui neste quadro meio dividido porque precisa do Ocidente e ao mesmo tempo precisa do material de guerra russo, por exemplo, e que dá ares de querer estar, digamos, numa posição com o mundo do Sul, mas por outro lado não quer que essa posição seja tutelada pela China e por isso mesmo a sua disponibilidade para trabalhar, por exemplo, no quadro dos BRICS é limitada isto é, não chega ao ponto de ficar, digamos, subordinado àquilo que é a estratégia chinesa. E, portanto, temos aqui dois mundos, o mundo pró ou filo-americano e o resto do mundo. E o resto do mundo está dividido. E esta não é, a meu ver, a melhor situação para uma paz garantida. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema e até lá.
Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que nos diga como é que tem visto a vida política no Reino Unido, onde o Partido Conservador, que está no poder, eu diria que é mais uma secção do Partido Conservador. O Partido Conservador, desde que chegou ao poder, tem tido uma série de alterações internas de grande vulto, nomeadamente com a substituição dos seus dirigentes máximos, que vão substituindo a dirigentes anteriores na liderança do partido, mas também na liderança do governo. Mais uma vez, isso sucede, desta vez com a repescagem de um antigo primeiro-ministro, David Cameron, do conservador David Cameron, que, vale a pena recordar, foi quem lançou o referendo sobre o Brexit, sendo que, aparentemente, era um dos conservadores contrários ao sim ao Brexit, que acabou exatamente por causa disso de deixar a liderança do governo que dirigia. Como é que vê mais esta última vida, diria eu, do Partido Conservador antes de chegarmos ao tempo das eleições para o Parlamento, o embaixador? O António resumiu bem aquilo que tem sido a saga interna do Partido Conservador, saga essa que, no entanto, lhe tem permitido estar no poder há 13 anos. E, portanto, o Partido Conservador é um partido tradicional do governo no Reino Unido. Normalmente há um partido alternativo, e que é o Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista teve, no passado, uma espécie de mais uma deriva, já não era a primeira, digamos, bastante à esquerda, e isso, no fundo, afastou do eleitorado centrista e fez com que, ao contrário, o Partido Conservador acabasse por garantir o seu sucessivo prolongamento no poder. Portanto, volto a dizer, sublinhar, só por, digamos, erros trabalhistas é que o Partido Conservador se foi mantendo, e mais, foi-se mantendo numa situação estranhíssima em termos da sua própria lógica política. O Partido Conservador é quem, como o António referiu bem, pela mão de Cameron, abre caminho ao Brexit, que significou uma ruptura extraordinária dentro da vida do Reino Unido, mas o Brexit, David Cameron decidiu fazer um referendo, perdeu esse referendo, e os conservadores rapidamente se adaptaram às conclusões do referendo e tentaram sobreviver naquilo que era a sua difícil relação com a União Europeia, porque a vida económica, política e social estava muito ligada à União Europeia. Tiveram aí um sonho não concretizado de que a sua relação especial com os Estados Unidos iria ser a salvação do Reino Unido no plano internacional. O Reino Unido é uma forte economia, conseguiu, apesar de tudo, resistir, mas os impactos internos no Reino Unido daquilo que são os efeitos do Brexit são muito grandes e não deixam de ser sentidos pela população, o que, aliás, tem levado a que nas sondagens, digamos, o Brexit não seja hoje visto como uma coisa positiva, mas ainda, aparentemente, não há vontade de fazer uma reversão disso. O Partido Conservador tem internamente mudado de líderes. Nós assistimos às mudanças extraordinárias que se processaram, com passagem como figuras como Liz Truss, que é uma figura que nós não nos lembramos, digamos, do Reino Unido ser chefiado por alguém que manifestou uma incompetência total e, mais do que isso, provocou quase um terremoto nas finanças britânicas através de uma gestão irresponsável, embora muito breve. E depois temos Rishi Sunak, um homem de origem indiana, paquistanesa, que assumiu a liderança num momento, volto a dizer, de grandes problemas internos dentro da economia do Reino Unido. Rishi Sunak, vale a pena dizê-lo, era Ministro das Finanças. E foi Ministro das Finanças e teve como Ministro das Finanças uma postura muito responsável num momento complicado para as finanças do Reino Unido, como era o processo pós-Brexit. Mas é um personagem, digamos, menos forte no plano interno, conseguiu, apesar de tudo, ser eleito, e tem agora, neste momento, que defrontar este ano difícil até às eleições. O Reino Unido não pode escapar de eleições no final de 2024 ou, no máximo, no início de 2025. E Rishi Sunak tentou agora, esta semana, fazer, digamos, uma jogada que foi afastar a Ministra do Interior, que tinha uma postura
vale a pena dizê-lo, porque é a imprensa conservadora que o diz, racista. Uma senhora que é de origem paquistanesa ou indiana e tem uma postura racista e propósitos racistas, e de tal maneira graves, obrigaram o Rishi Sunak a afastá-la. E isso criou uma crise dentro do Partido Conservador e criou uma tensão dentro do Partido Conservador. Rishi Sunak decidiu ir buscar fazer uma troca, isto é, transferiu o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros para a pasta do Interior e abriu a vaga, digamos, numa pasta que é sempre uma cara para o mundo, que é a pasta dos Negócios Estrangeiros. E foi buscar quem? Foi buscar David Cameron, o antigo Primeiro-Ministro, precisamente aquele que tinha aberto as portas ao Brexit, ao fazer um referendo que falhou, alguém que é muito conhecido no mundo. E, portanto, eu acho que, no fundo, Rishi Sunak quer que a cara do Reino Unido, no seu último ano, seja, digamos, refletida por alguém que tem uma imagem conhecida, e que é o caso de David Cameron. O que é que isso nos pode dizer para o futuro, embaixador? Quer de alguma maneira dizer, e peço desculpa por interromper, quer de alguma maneira dizer que o Reino Unido está interessado em fazer regressar alguém que é evidentemente querido na União Europeia e que não quer o Brexit? O que é que isso nos pode dizer do futuro do Reino Unido? É um estender de mão a um eleitorado mais centrista. Uhum. O governo conservador este governo conservador era um governo bastante à direita, nomeadamente em matéria de política migratória, embora dê sinais de querer continuar nessa linha, mas, digamos, de uma forma diferente e não de uma forma tão afirmada como a Ministra do Interior cessante tinha expresso, e quer mostrar, digamos, uma face mais centrista. E é para tentar deslocar uma parte daquele eleitorado que, aparentemente, ao que indicam as sondagens, estaria hoje preparado para votar trabalhista ou votar liberal-democrata, também vale a pena dizer, porque os liberais-democratas também estão ali no meio e podem ser, digamos, um fator de compensação e um kingmaker em termos de umas eleições futuras. E por isso mesmo, eu acho que é uma guinada ao centro. E uma tentativa de mostrar uma face do Reino Unido diferente, porque Cameron não era um político, digamos, com políticas migratórias radicais, longe disso. Vai ter naturalmente que incorporar no seu novo discurso muito daquilo que é a política anti-imigração deste governo, mas vai fazê-lo à sua maneira. E Cameron é um homem hábil, é um homem com conhecimento internacional, que o mundo conhece, e, portanto, a cara internacional do Reino Unido vai mudar. E isto, digamos, eu se estivesse no lugar de Keir Starmer, o líder trabalhista, estaria ligeiramente preocupado. Não muito, porque aparentemente o diferencial em termos de expectativas de voto ainda é muito grande. Mas acho que Cameron pode fazer a diferença. Por outro lado, isso também significa que, ao recentrar o governo, Rishi Sunak está a abrir uma porta para uma posição futura mais à direita de um governo conservador que perca as próximas eleições. Quero com isto dizer o seguinte: Suella Silverman, que foi a atual ministra do Interior que saiu, está hoje mais próxima de uma figura como Boris Johnson do que está do eleitorado centrista que Rishi Sunak quer agora captar. O que significa que o próximo, no caso de haver uma derrota trabalhista titulada por Rishi Sunak, naturalmente que a direita uma derrota conservadora titulada por Rishi Sunak, naturalmente que a direita do Partido Conservador vai reforçar-se e vai, na oposição naturalmente, mas vai reaparecer por esse lado, particularmente cavalgando aquilo que é a onda anti-imigração que se sabe existir em largos setores do Reino Unido. Uma questão que coloco-lhe ainda, embaixador, que é quase uma questão que tem a ver com psicologia, talvez. É muito raro que um ex-primeiro-ministro aceite regressar ao palco político, desta vez, digamos que num degrau inferior. É evidente que ser ministro dos Negócios Estrangeiros não é propriamente um degrau fácil para atingir, seja por quem for, mas de qualquer maneira há um pequeno downgrade de ser primeiro-ministro para ser agora ministro
dos negócios estrangeiros, coisa que creio que não acontece com muitas vezes. Parece-lhe que, de alguma forma, David Cameron pode ainda aspirar a ser o próximo presidente dos conservadores? Não, não me parece. Cameron parte de uma ala conservadora que foi derrotada e que não me parece ter grande expressão. O António tem razão ao sublinhar que é muito raro ver alguém que foi primeiro-ministro passar a ministro. Aqui em Portugal isso nunca se passou. O único caso ligeiramente parecido é do Rui Machete, que foi vice-primeiro-ministro e que passou a ministro dos Negócios Estrangeiros, e também de Freitas do Amaral, que foi vice-primeiro-ministro e passou a ministro dos Negócios Estrangeiros. Mas de primeiro-ministro para ministro nunca aconteceu. Mas aconteceu noutros países. Em França, por exemplo, Laurent Fabius foi primeiro-ministro e depois foi ministro dos Negócios Estrangeiros. Eu diria que há uma ideia mais modesta nesses países, destes lugares, e tenha também a noção que quando um antigo primeiro-ministro regressa e é chamado para funções, apesar de tudo, importantes no quadro do governo. E o lugar de ministro dos Negócios Estrangeiros é importante, como o lugar de ministro das Finanças, são lugares, digamos, de Estado bastante proeminentes. Mas eu não acredito que isto signifique um regresso de Cameron à estrutura de liderança do Partido Conservador. Pelo contrário, acho que Cameron está a dar uma caução a Rishi Sunak, uma caução centrista a Rishi Sunak, mas a prazo eu acho que ele não tem outro futuro que não seja este ano em que vai fazer uma linha para o seu currículo. Muito bem. Obrigado, embaixador. O programa fica por aqui hoje e precisava de chamar a atenção dos ouvintes e espectadores para o facto de, na próxima semana, a Arte da Guerra não ir para o ar e, portanto, despedimos-nos dizendo que o programa atual continua nos sites do Jornal Económico. Despedimos-nos até daqui a 15 dias. Até lá. Obrigado.